Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Hoje o Todd News tá topzera, vou te falar tudo o que aconteceu ontem aqui no Brasil, né? Tivemos clássico lá em Minas Gerais, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro, tivemos Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras fizeram um jogão lá nos pênaltis, Diego Alves e o Everton pegaram pra caramba e o Flamengo aí foi o grande vencedor, né? Vou te contar tudo isso, vou te falar sobre venda do Bahia, vou te contar dos reforços lá do Fluminense, um problema interno lá no Bayern de Munique, jogador que Mourinho está pedindo à diretoria do Tottenham e considera como prioridade. Vou te falar também dos placares de ontem na Europa. O vídeo de hoje tá bem top. Mas antes, me permita se lembrar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Lá você escolhe seu time do coração, acompanha últimas notícias, transferências, vídeos e muitas coisas mais. Além de também poder assistir Ligue 1 e Bundesliga totalmente de forma gratuita. Tá esperando o quê? Faz o download do aplicativo pelo primeiro link da descrição, tá bom? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Bora começar então vendo os placares de ontem aqui no Brasil. Vamos ver tudo o que aconteceu nos principais jogos. Pelo catarinense, Avaí e Concórdia ficaram no 0 a 0. Figueirense e Joinville empataram em 1 a 1. Pelo Campeonato Goiano, Vila Nova venceu Goiás por 2 a 1. Pelo Pernambucano, o Náutico continua embalado e venceu o Retrô por 4 a 1. Pelo Campeonato Paulista, Corinthians venceu Guarani por 1 a 0. Pelo Carioca, Fluminense venceu Nova Iguaçu por 3 a 1. E nesse jogo, o atacante Fred chegou a 400 gols na sua carreira. Pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro venceu o Atlético por 1 a 0. E no Clássico tivemos uma confusão entre Hulk e William Potker, que acabou com os dois expulsos e ainda trocando farpas indo para o vestiário. Tombense venceu o América por 2 a 1. Ontem também tivemos Supercopa do Brasil, onde o Flamengo e Palmeiras fizeram um jogão de bola que acabou em 2 a 2 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, ambos os goleiros brilharam pegando algumas penalidades, mas o Flamengo levou a melhor e venceu por 6 a 5, se tornando bicampeão da Supercopa. Arrascaeta foi eleito o craque do jogo e ganhou um carro da Kia, que é patrocinadora da competição. Depois do jogo, até Neymar brincou no Twitter, falando que ia dar cursos de pênalti. E neste final de semana, o Bahia oficializou a venda de Thiago para o New York City da MLS, que também já anunciou a compra do jogador. A rescisão do contrato do atleta já havia sido publicada no boletim informativo desde a semana passada. A venda foi no total de 100% dos direitos por aproximadamente 10 milhões de reais, onde o Bahia ainda fica com direito a 20% de uma venda futura para fora dos Estados Unidos. Em entrevista, o presidente do clube, Guilherme Belintani, falou sobre as contas. Se liga no trecho, abre aspas, repetindo o que fizemos na saída de Gregori, o nosso conselho fiscal terá acesso a todos os valores. Gostaríamos muito de poder divulgar abertamente, mas o total é um pouco superior à venda de Júnior Brumado à Dinamarca, por exemplo, 9 milhões e meio de reais. Aos poucos vamos diminuindo o déficit financeiro gerado pela pandemia, na casa dos 50 milhões de reais. A luta será longa, mas cada passo é importante, fecha aspas. O Meia Casares está em fim de contrato com o Corinthians e não deve ter seu vínculo renovado, principalmente devido aos altos valores que recebe. O site Saudações Tricolores publicou que o equatoriano foi oferecido ao Fluminense e a informação foi confirmada pelo Globoesporte.com. O time carioca se interessou pelo negócio e as conversas já estão em andamento, inclusive com a ideia do Corinthians já podendo liberá-lo e aliviar a folha salarial. Mas vale a pena lembrar que para fechar com o time carioca, ele teria que aceitar uma redução no seu salário. Ainda falando de Fluminense, o clube corre contra o tempo para fechar mais reforços e inscrevê-los na fase de grupos da Libertadores, já que o prazo vai somente até o dia 18 de abril. O zagueiro Manuel está fechado e já pediu liberação ao Cruzeiro para fazer os exames médicos. David Braz é outro que tem acordo, mas só deve ser liberado pelo Grêmio após o jogo de quarta-feira pela pré-Libertadores. E por último, o Fluminense quer o atacante William, que nem sequer foi utilizado ontem na Supercopa, mas o clube só deve avançar nas conversas após o jogo da Recopa Sul-Americana na quarta-feira, em que o Palmeiras enfrenta o Defensa e Justiça. Agora que eu já falei do Brasil, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Mas antes, você já me deu aquela moral? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e também ativa o sininho pra sempre ser notificado quando sair algum vídeo novo aqui no canal, tá? Inclusive, ontem saiu um vídeo bem legal falando sobre Haaland e seus dois primos que também jogam bola. Vai lá conferir depois desse vídeo que ele ficou bem top, beleza? Agora então, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa, começando pelos principais jogos de ontem. Pelo Campeonato Português, Braga e Belenenses ficaram
ficaram no 1 a 1. Outro jogo que também terminou em 1 a 1 foi Sporting em Famalicão. Sporting é líder com 66 pontos, seguido por Porto com 60, Benfica tem 57 e Braga 54. Pela Premier League, West Ham venceu Leicester City por 3 a 2, com direito a 2 gols de Jesse Lingard. Manchester United venceu Tottenham por 3 a 1. Lucas passou para Son sozinho marcar o primeiro gol, Cavani chutou, Lloris rebateu e Fred empatou o jogo. Mason Greenwood cruzou e Cavani de cabeça marcou dele, e depois Greenwood bateu forte para ampliar o placar. Arsenal venceu Sheffield por 3 a 0. Lacazette marcou o primeiro gol dos Gunners, Pepe mandou uma bomba, o goleiro rebateu e Martinelli fez o segundo, e depois Lacazette bateu forte no canto para fazer mais um. Manchester City é líder com 74 pontos, Manchester United é o segundo com 63, Leicester City tem 56 e West Ham completa o G4 com 55. Chelsea é o quinto colocado, Liverpool o sexto, Tottenham o sétimo e Arsenal o nono. Pela La Liga, Real Betis e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1 e a tabela tá ficando cada vez mais embolada. Atlético continua líder com 67 pontos, Real Madrid é o segundo colocado com 66, Barcelona é o terceiro com 65 e Sevilha completa o G4 com 58. Pelo campeonato italiano, Inter de Milão venceu Cagliari por 1 a 0. Hakimi passou para Darmian marcar sozinho o gol dele. Juventus venceu Genoa por 3 a 1 com gols de Kulusevski, que colocou essa bola no ângulo fazendo um belo gol. Chiesa e Ronaldo tentaram fazer o segundo, mas quem marcou foi Morata. E depois Weston McKennie sozinho contra o goleiro fez o terceiro da velha senhora. Napoli venceu a Sampdoria por 2 a 0. Atalanta venceu a Fiorentina por 3 a 2. E a tabela do campeonato italiano ficou assim: Inter de Milão é líder com 74 pontos, Milan é o segundo colocado com 63, Juventus é a terceira com 62 e Atalanta completa o G4 com 61. Pelo campeonato francês, Mônaco venceu Dijon por 3 a 0. Lyon venceu Angers também por 3 a 0. Memphis Depay com essa bomba abriu o placar, Paquetá recebeu no segundo pau e fez o dele, e depois o brasileiro deu um lindo passe para Depay marcar esse golaço. Lille é líder com 69 pontos, Paris Saint-Germain é o segundo colocado com 66, Mônaco é o terceiro com 65 e Lyon completa o G4 com 64 pontos. O meia Marouane Fellaini deve voltar ao futebol inglês na próxima temporada, onde teria o Tottenham como destino. Segundo o Football 24, Mourinho mais uma vez voltou a pedir o nome do meia à diretoria, que já está acertando a sua chegada para julho. Ambos já trabalharam juntos no Manchester United e o português acredita que o belga é o nome ideal para fortalecer o seu meio campo, tanto que no clube o nome de Fellaini é tratado como prioridade para José Mourinho. Seu contrato com o Shandong Luneng acaba em dezembro e Fellaini já negocia uma rescisão para chegar sem custos ao time inglês. Segundo a publicação, o acordo já está praticamente fechado e o atleta de 33 anos vê com bons olhos retornar ao futebol inglês para tentar reconquistar o seu espaço na seleção para jogar a Copa do Mundo de 2022. Então Fellaini é prioridade para José Mourinho na próxima temporada. Você acha que o meio-campista belga tem vaga titular na equipe do Tottenham? Você acha que ele seria um bom nome, realmente uma boa contratação vindo de graça? Ou você preferia que o Tottenham fosse atrás de outros nomes? Eu quero saber a sua opinião, coloque nos comentários. O Bayern de Munique está vivendo alguns dias conturbados devido a uma crise interna entre o técnico Hansi Flick e o diretor Salihadimdzic. Inclusive, em entrevista ao jornal Bild, o ex-jogador Lothar Matthaus falou o seguinte, abre aspas, não acho que o problema deles possa ser resolvido, os dois pensam de formas muito diferentes, fecha aspas, dando a entender que ambos não conseguem mais trabalhar juntos. Isso se deve principalmente à divergência de ambos em relação à montagem do elenco, com atletas que chegaram, os que foram embora e também em relação a Boateng e Alaba, que não renovaram seu contrato e vão deixar o clube. Em entrevista no final de semana, Flick falou o seguinte, abre aspas, no ano passado nós tínhamos um time de melhor qualidade, todos sabem disso e concordam comigo, que o time do ano passado é sim melhor que o atual, fecha aspas. Lembrando que o técnico é alvo da seleção alemã para assumir o lugar de Joachim Löw após a Eurocopa, mas o Bayern já avisou que não pretende liberar Hansi Flick. Em meio a essa crise aí entre o técnico e o diretor, amanhã o Bayern de Munique tem um jogo muito importante, tá? Enfrenta o Paris Saint-Germain pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões e lembrando que no primeiro jogo perdeu por 3 a 2 lá na Allianz Arena. Eu quero saber a sua opinião em relação a essa declaração de Hansi Flick, que o time do ano passado era bem melhor que o time atual. Você concorda? Coloca nos comentários a sua opinião e também dê um palpite pro jogo de amanhã. Você acha que o PSG vai pegar a vaga pra semifinal ou o Bayern de Munique vai conseguir reverter esse placar? Coloca nos comentários. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!